receberam o convite, né? Tanto que o Fusato está aqui, o convite do Fusato eu entreguei pessoalmente. O convite dos outros eu deixei aqui na Câmara, foi dado o recibo pelo Antônio, né? E ele está falando que entregou para todo mundo. Então, o Cristiano, o vice-prefeito, está vindo aí, e nós vamos, como tanto o doutor Ziller como a doutora Jovita ainda não almoçaram, nós vamos dar uma adiantada aqui, porque viajaram. Então eu vou fazer a apresentação deles. O doutor Ziller é o presidente do IFC, Instituto de Fiscalização e Controle, que é que se propõe, que tem nos dado orientações, né, e assessoria nos problemas que a gente manda para eles lá, né? E eles têm sido muito competentes, o presidente da Associação Nacional dos Auditores do SUS. E o doutor Geraldino, da ENAC, né? ANEAC, Associação Nacional dos Engenheiros e Arquitetos da Caixa. Então eu vou passar a palavra para o doutor Ziller, para ele fazer uma explanação para nós sobre o que é o IFC. Bom, eu queria agradecer a todos vocês a presença aqui, organizar esse evento, o vereador Fusato que nos prestigia nessa tarde, todos os cidadãos de São João del Rei aqui presentes. A primeira pergunta que se coloca numa situação como essa é a seguinte: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês vieram fazer aqui? Por que nós saímos de Brasília, eu e Jovita, por que Geraldino saiu de Belo Horizonte, viemos aqui nesse dia chuvoso, uma quinta-feira, meio de semana, para nos encontrarmos com vocês. O que nos move era o que nós conversávamos ali há pouco tempo, é o desejo de ver alguma mudança nesse país que permita um futuro melhor para o meu filho e para o meu neto, né, como falava o João Batista. Porque na hora que eu olho para a situação atual do país como um todo, e olho para as minhas filhas, e eu me pergunto o que eu estou deixando para elas. E eu não sei dizer para vocês qual o resultado daquilo que a gente antiga, já há muitos anos, que vocês aqui têm atuado nesse sentido, mas nos últimos anos, principalmente capitaneados pela mídia que gerou o caso de Ribeirão Bonito, lá da Amarrico, começaram a surgir muitas outras ONGs em cidades brasileiras, de maneira que são mais de 100 cidades hoje que possuem ONGs como a de vocês aqui. Então nós vivemos dois grandes movimentos. Um grande movimento parece que é esse movimento da corrupção, que a todo tempo assalta o poder público e entra como um câncer na vida nacional, destruindo as instituições da saúde pública, as instituições da educação pública. Esse é um movimento terrível. O outro movimento que se contrapõe é esse movimento aqui. Os cidadãos, pessoas de bem, que querem zelar pela utilização dos recursos públicos da população e principalmente das próximas gerações. Quem vai sair vitorioso desse confronto? Não sei. Eu não sei se lá na frente, daqui a 10, 20, 30 anos, eu vou olhar para trás e me ver como um bem-sucedido, vitorioso nessa luta, ou como alguém que tentou e não conseguiu. Mas, de fato, o que nós temos que fazer hoje é empregar todas as nossas forças para fazer com que esse movimento da população, esse movimento de cidadania possa ser o vitorioso nessa guerra que se instala no país, no Brasil. E nós estamos aqui por isso, para dar apoio a ONG de vocês, a afirmar que esse é o caminho da ética, esse é o caminho da correção, esse é o caminho da integridade. E ele passa no Brasil hoje necessariamente desmandos que são feitos pelas autoridades. Esse é o grande desafio nosso. É mudar uma cultura que existe nesse país. Uma cultura em que o cidadão entende que o prefeito, uma vez eleito, ele não é um gestor de recursos públicos, mas ele é o dono dos recursos. E acaba legitimando, então, esse estado de coisas. Nós estamos vivendo uma realidade no país que é impressionante. Especificamente do ano 2000 para cá, houve um aumento enorme da arrecadação de tributos de todos os municípios brasileiros, em nível federal, em nível estadual e em nível municipal.
Vocês obviamente já têm esses dados, mas nós coletamos informações acerca do município de São João del Rei e chegamos à informação impressionante de que de um total de receita de 29 milhões no ano 2000, o município arrecadou em 2006 74,5 milhões de reais. Nossa. Aqui em São João del Rei. Descontada a inflação, isso corresponde a um aumento real de 82%. 82%. Vamos fazer para a gente entender o que significa isso, ou o que deveria significar, pense na sua situação financeira. Quanto você ganhava em 2000 e quanto você ganhava em 2006. Obviamente, dificilmente algum de vocês aqui teve uma variação de renda tão grande, teve um aumento de salário tão grande, especialmente aqueles que se mantiveram no mesmo emprego. Não existe esse tipo de variação. Se passar, quer dizer, o aumento real foi de 82%, mas você passar, por exemplo, de R$ 2.900 para R$ 7.500 em 6 anos, esse tipo de variação salarial não existe. Agora, se existisse, o que isso iria significar para cada um de vocês? Ora, se eu passasse de R$ 2.500 para R$ 7.500, isso iria significar uma escola melhor para as minhas filhas. Isso iria significar um plano de saúde que talvez eu não tivesse. Isso iria significar uma possibilidade de lazer, de eu viajar com a minha família. Isso ia significar, enfim, toda uma melhora no meu padrão de vida. E esse fato, essa situação deveria se refletir na área pública. Se a sua receita aumenta 3 vezes no período de 6 anos, as suas ações de saúde têm que melhorar muito. A saúde pública do município tem que melhorar muito. A educação pública tem que melhorar muito. As oportunidades de emprego têm que aumentar demais. A aparência da cidade tem que melhorar muito. O serviço de limpeza tem que ser muito melhor. Agora, a realidade, e eu pergunto para vocês conseguiram perceber, por exemplo, que a despesa da saúde em São João del Rei subiu de 9 milhões para 21 milhões nesse período? Vocês conseguiram avaliar que a saúde hoje tem um atendimento 2 vezes melhor do que tinha 6 anos atrás? Essa é a pergunta que se coloca. Se eram 9 milhões e são 21, a saúde melhorou proporcionalmente? A educação, que subiu de 5,7 milhões para 12 milhões, melhorou? A educação dos filhos de vocês hoje é no nível de primeiro mundo, podia ser? É possível na escola pública você sair direto para a Universidade Federal? Essas são as perguntas que a gente tem que responder, porque o quadro que se apresenta com esse aumento da arrecadação é esse. Você tinha que ter um serviço público de saúde aqui pelo menos 2 vezes melhor do que tinha 6 anos atrás. Com salário nossos aposentados. Entre outras coisas. Agora, o que está acontecendo é o seguinte: esse dinheiro aumentou barbaramente, mas não aumentou, ou não passou a existir, ou não se criaram mecanismos de fiscalização desse dinheiro. Não se criaram mecanismos de fiscalização. Então nós temos visitado, esse já deve ser o 35º município que nós visitamos nesse trabalho da caravana. Em torno de 30 a 35 municípios visitados. A realidade que a gente vê na cidade de São João del Rei é a mesma que a gente vê no resto do Brasil. Não se criaram mecanismos de fiscalização. Agora, eu pergunto, e aqui nós estamos no espaço adequado para se fazer essa pergunta, de quem que é a responsabilidade pela fiscalização dos recursos integrado ao Poder Executivo? Eu queria que vocês abstraíssem agora e se esquecessem da situação política atual de São João del Rei, se isso é possível. Mas que vocês não entendessem que eu estou falando para São João del Rei de hoje, de 2007, outubro de 2007. Estou falando de uma situação no país, em que o Poder Legislativo está andando sempre de mão dadas com o Poder Executivo e por isso não realiza a fiscalização que deveria fazer. Das câmaras de vereadores,
possa gerar uma pressão de tal sorte que o Poder Legislativo Municipal passe a entender que a principal responsabilidade dele é para com o eleitor, no sentido de fiscalizar o que faz o Poder Executivo, e não para com o Poder Executivo no sentido de chancelar aquilo que o Poder Executivo está fazendo. Essa é uma grande expectativa que nós temos, vereador, de que a gente consiga ver essa mudança no país. Ao mesmo tempo que a população se levanta, que ela consiga produzir esse reflexo dentro do Legislativo, para que o Legislativo entenda: nós somos os responsáveis constitucionalmente, como o senhor deve estar lendo aí na Constituição, pela fiscalização do Executivo. Porque o que diz a Constituição Federal é que o controle externo da administração pública cabe a quem? Ao Congresso Nacional, ou seja, ao Poder Legislativo. O mesmo se repete no âmbito municipal. E para que a gente possa, de fato, ver esses tantos milhões de reais resultando em benefício para a população, é necessário fiscalização. A Jovita, auditora do Sistema Único de Saúde, eu como auditor do Tribunal de Contas da União, trabalho também na auditoria do Sistema Único de Saúde. Temos tido a oportunidade de ver nesse país um descalabro total no Sistema Único de Saúde, o que nos faz ficar chocados, entristecidos, porque, como sempre diz a Jovita, o dinheiro que some da área da saúde, ele resulta imediatamente em perda de vidas. É uma tragédia que a gente vê. De quem é a responsabilidade hoje para fazer essa fiscalização? Então nós estamos aqui hoje, como eu já disse, na esperança de ver esse movimento se multiplicar, se tornar mais forte e gerar consciência de que nós temos que mudar a situação que estamos vivendo hoje. E nós não podemos mais compactuar com essa situação. E nós temos que assumir as nossas funções, as nossas responsabilidades, estando hoje na sede do Poder Legislativo Municipal. Minha expectativa é que também essa casa possa compreender que ela tem a obrigação constitucional, sagrada, a nossa lei maior mudar e fiscalizar as ações do governo. Eu queria passar a palavra aqui para os colegas de mesa, Jovita e Geraldino, para que eles também tragam o recado deles, complementando essa nossa reunião aqui nessa tarde. Boa tarde, vereador. Como o Zília falou, eu trabalho no Departamento Nacional de Auditoria do SUS do Ministério da Saúde. Um trabalho árduo que a gente trabalha, a gente briga dentro do Ministério da Saúde para existir. A nossa luta é muito grande para a gente conseguir realizar esse trabalho. E a gente tem conseguido porque, por conta da nossa união, nós trabalhamos com a auditoria do SUS, temos o privilégio, quem faz a auditoria do SUS somos pessoas concursadas. Isso faz a diferença, porque no DENASUS fez a diferença. Então nós tivemos necessidade de nos unir para conseguir fazer alguma coisa. E isso para a gente é um exemplo, porque o que a gente consegue visualizar é onde há união. Onde há união para fazer para ter um determinado objetivo alcançado, é que faz a diferença. E o que a gente está vendo aqui, que a gente viu nesse Brasil afora, que a gente tem viajado, a gente viaja todos os meses, a gente faz uma viagem, é a união. Então essa união também a gente vem propor aqui no Legislativo com os vereadores, porque na área da saúde a gente vê muito o uso indevido dos recursos públicos para fins políticos. Né? E aqui também é de onde emana a legislação e, como você falou, a fiscalização.